Bem, pessoal, aqueles que a gente não conhece, que é novo aqui no CDH, né? Esse evento faz parte de um trabalho que a gente vem fazendo junto com um grupo que surgiu espontaneamente dentro do CDH, que é o Grupo Equidade do Saber, que é conduzido, é um grupo de estudos, né, que tem Janaína, Ana Cúpelo e Andréia Mercadante, né, que, junto conosco, tem estimulado a troca de conhecimento, e esse é um dos objetivos primários do CDH, é a troca de conhecimento. A gente chama CDH, Centro de Desenvolvimento Humano, que é para desenvolver pacientes, clientes, etc., e também os psicólogos. É um centro de formação, é um centro de educação. Hoje é uma clínica que tem mais de 40 psicólogos, somente psicólogos, que trabalham em várias abordagens, tem psicanalistas, TCC, gestalt, terapeutas, humanistas, fenomenologistas, enfim. A gente consegue conviver com os vários saberes de forma harmoniosa. E essa é uma troca que vem crescendo. Já de uns 2 meses para cá, todo mês a gente vem fazendo um encontro, no sábado, às vezes na sexta. Atualmente está tendo um curso online na sexta-feira, toda sexta-feira às 10h30 da manhã, com o professor Enio Brito, que tem sido fantástico sobre a ansiedade, dialogar com a ansiedade a propósito do curso, né? E esses eventos de rodas de conversa que a gente deve continuar. Esse é o segundo evento em que a gente, um profissional do CDH se propõe a compartilhar um pouco do seu conhecimento, né? E dessa vez foi a professora doutora já Elina Eunice, que depois Janaína, que é a nossa moderadora desse evento, deverá apresentá-la mais detalhadamente, né? A ideia, então, é compartilhar conhecimentos, é trocar, fazer novos amigos, né? Conhecer mais as pessoas, gente do Brasil inteiro, né? Depois, aquelas pessoas que não são do CDH, se quiserem se apresentar ou falar também de onde são, vai ser ótimo. E eu vou solicitar algo que todos os palestrantes, de forma geral, pedem, que é que a gente deixe a câmara aberta para que a pessoa possa interagir conosco, porque se a gente fecha a câmera, fica um monte de nomes e a pessoa se sente como se estivesse falando sozinha, para nada, e acaba reduzindo um pouco a própria empatia, a própria motivação da pessoa que está falando. Porque quando você vê uma fala, alguém sorrindo, alguém balançando a cabeça, alguém aprovando, isso para o palestrante é um estímulo para saber que ele está indo na linha certa ou que, de alguma forma, ele está atingindo ou está interagindo com o pessoal da palestra. Então, do lado também tem um chat para aqueles que quiserem escrever, fazerem perguntas. No cantinho lá tem um negocinho chamado reações, né, que tem uma carinha lá. Se você clicar ali, tem uma mãozinha que você pode levantar essa mãozinha e pedir para falar ou interromper, né, para fazer sua pergunta. Aí a Elina também pode falar como é que ela pretende conduzir isso, né? Então, a princípio, o que eu gostaria de falar era isso. Fico com todos vocês, esperamos que a gente tenha, e com certeza teremos uma manhã maravilhosa de muita troca e muito conhecimento. Sejam bem-vindos. Um grande abraço e vamos lá. Com você a palavra, Janaína. Bom dia a todos, né? Queria primeiramente agradecer aí a oportunidade de estarmos aí apresentando o nosso projeto com a parceria do CDH. Agradecer a Elina aí para ter se disponibilizado, né, para estar compartilhando esse saber aí com a gente. E eu vou falar rapidamente aqui, apresentar a Elina, para quem não conhece, né? O pessoal do CDH conhece, mas tem pessoas de fora, e seria interessante também passar a especialização da Elina. Então, a Elina, ela é psicóloga aqui do CDH, com especialidade em fenomenologia pelo IFEM.
é psicóloga social da UERJ, é docente da Universidade Veiga de Almeida, no centro, e doutoranda também. Então, assim, hoje o nosso tema da nossa palestra vai falar um pouco da identidade, trabalho e suicídio, e de que forma a psicologia existencial tem a dizer sobre isso. Então, que possamos aí ter uma boa roda de conversa, com muitas trocas. Aqueles que tiverem alguma dúvida, quiser falar, pode colocar no chat, que a gente vai estar mediando aqui, passando para a Elina, para não ficar uma confusão, todo mundo querendo falar ao mesmo tempo, né? Ok? Então, pode iniciar, Elina. Tá ótimo. Obrigada, Janaína. E é claro, né, sempre agradecendo mesmo pela oportunidade, que eu acho que assim, é muito mais de uma reflexão, né, evidentemente. Todos aqui trabalham, né, com essas temáticas, são temáticas que estão constantemente, né, na nossa clínica. E a ideia, então, é exatamente refletir um pouco, trazer algumas questões, trazer algumas nuances, né, dessa temática que é a ideia, né, a identidade, o trabalho e o suicídio. E como que, né, possivelmente, a psicologia existencial pode, né, lançar olhares sobre isso. A gente sempre acredita que pode haver sempre um diálogo, inclusive com outras, né, outras abordagens, tá? Mas queria deixar claro que é muito mais assim, no sentido de lançar algumas questões para a gente refletir. E eu acho que antes também de qualquer coisa, acho que é importante a gente lembrar, né, o suicídio, como a gente sabe, né, é uma questão complexa, é uma questão que pode ter diversas motivações, são variadas, né, as relações envolvidas na decisão da pessoa, né, em cometer esse ato. E hoje, quer dizer, a ideia é a gente pegar um recorte, né, pegar uma dessas possíveis motivações e discutir sobre ela. E aí eu começaria trazendo um pouco, né, a gente sempre na psicologia existencial, a gente segue um modo como também Heidegger se articula, né, na construção do pensamento dele. Ele traz primeiro, quer dizer, como aquela temática é vista, né, no mundo, e aí depois a gente poder refletir sobre ela. Então, nesse sentido, eu trago um pouco, né, meio que lembrando, né, que eu vou colocar aqui, não é nada fora, né, da nossa realidade, mas meio que lembrando mesmo, né, como o trabalho ele é vivenciado hoje, né, no nosso tempo, no nosso contexto, no nosso espaço, né? Claro, né, gente, que o trabalho sempre esteve presente, né, na existência humana. O homem sempre precisou trabalhar, né? Lá atrás, né, nos primórdios da humanidade, o trabalho era um meio de subsistência, né? O homem tinha que sair para caçar, para pescar, ele tinha que construir o seu abrigo. Então, de algum modo, né, o trabalho sempre esteve presente desde que o homem começou a se inserir, né, na Terra. Mas o trabalho, já na era moderna, ou seja, digamos assim, né, desde lá, século XV, XVI, XVII, mais acentuadamente ainda, né, a partir da Revolução Industrial, o trabalho passou a ir além desse suprimento para a sobrevivência, ou até mesmo, eu diria, né, da simples comercialização da força de trabalho por salário. O trabalho hoje, né, na era moderna, ele passou a se caracterizar como uma condição fundamental na existência humana. O mais importante vínculo do homem com o campo social, que dá significado, dá até sentido de vida. Em outras palavras, né, por isso que eu trago a palavra identidade, o trabalho se tornou a própria identidade do homem. Isso é muito interessante quando a gente observa, quando, por exemplo, nós vamos apresentar alguém, né, numa roda de amigos, né? Normalmente, né, não quer dizer que seja sempre, mas normalmente a gente começa, né? Olha, esse aqui é fulano, é um engenheiro lá da empresa X,
esse aqui, olha, ele é advogado, esse aqui é uma professora, né? Ou seja, o trabalho vem antes, né, de qualquer outra coisa que aquela pessoa possa ser, né? E mais ainda, né, hoje em dia, não basta apenas ter um trabalho. Tem que ser um trabalho que tenha visibilidade para poder ter sentido mesmo, né? Tem que ter um trabalho, se possível, né, que tenha uma boa renda. A gente tende, por exemplo, a achar, né, que as pessoas que trabalham, por exemplo, como garis, não é possível que essas pessoas se sintam realizadas no trabalho, né? Por quê? Porque é um trabalho quase invisível, né? É um trabalho, né, que mal observamos, que não tem, né, uma boa renda, né, dentro do contexto econômico, né, que a gente vive, e, portanto, ele é desvinculado da ideia também de realização pessoal, de identidade, né? Bom, pior ainda, né, é não ter um trabalho. Aí pronto, aí esse homem é jogado lá na categoria dos improdutivos, né? Ele é jogado para o campo daqueles que nada agregam à sociedade. Isso fica muito claro, né, quando a gente vê numa entrevista, eu acho que quem trabalha aqui na área organizacional, não sei se confirmaria isso, pelo menos na minha vivência, né, na área organizacional, a diferença que é entre uma pessoa, lá na entrevista de emprego, né, entre uma pessoa que está trabalhando, né, mas está vislumbrando, né, uma outra oportunidade, e aquela pessoa que não está trabalhando. É impressionante. A fala dessa pessoa que trabalha é uma fala de confiança, é uma fala que ela parece que tem, ela se apropria, né, do seu trabalho, enquanto que aquela pessoa que não tem um trabalho, ela tende a falar de uma forma quase que assim, né, submissa, né, de uma autodesvalorização. Né, é muito nítido isso, exatamente porque, né, ao ser desvinculado, né, de um trabalho, ele passa a se ver também como alguém que não é produtivo, que não agrega a nada, portanto, não tem um valor, né, para o mundo social. A identidade profissional, quando a gente fala de identidade profissional, ela também se constitui nesse contexto. Eu costumo brincar dizendo, né, que ninguém escolhe uma profissão que está lá em Marte, né? Não. A nossa escolha profissional ela vai, de algum modo, sempre ao encontro daquilo que nós vivemos, sempre do mundo, né, em que nós estamos. E aí, nesse sentido, quer dizer, a nossa escolha profissional ela é sempre investida, né, pelas ideias, pelos valores coletivos, né, de uma sociedade, de um dado tempo histórico que tem significado para essa sociedade. Bom, quando a gente pensa nisso, né, quer dizer, aí nós chegamos na ideia de identidade profissional na atualidade, né, que, né, como eu já falei um pouquinho, é praticamente quase que a carteira de apresentação da pessoa, a sua característica, né, mais notória. É pelo trabalho, né, que normalmente se mede o grau de sucesso ou insucesso de uma pessoa. Mais ainda, né, atualmente, é a própria pessoa que é responsabilizada por esse sucesso. Se você não alcançou o sucesso que o mundo orienta, né, que sucesso? De uma carreira profissional que tenha visibilidade, que tenha uma boa renda, é porque você não se esforçou o suficiente. Basta você se esforçar que você vai conseguir, né? Como se as coisas estivessem, percebe? É uma total dicotomia, né, entre o homem e o mundo, que bastaria eu querer, eu até pensei de falar nisso mais à frente, mas é impossível, né, não fazer essa relação, né? Como se bastasse eu querer, né, e as coisas vão acontecer. Mas, gente, eu acho que antes da gente falar desse querer dicotomizado, né, do mundo, eu acho que é importante a gente ver que essa ideia de identidade associada ao trabalho, né,
embora ela tenha se naturalizado no nosso mundo, nem sempre foi assim. Quando a gente busca a ideia de significado de trabalho para o homem, né? A ideia de identificação do homem com o trabalho, por exemplo, lá na antiguidade grega, um exemplo, o trabalho, a relação do homem com o trabalho não era vista como algo assim de realização pessoal, como algo intrínseco ao homem. O trabalho era uma necessidade, né? Embora tivesse, como a gente sabe, né, aquela divisão, né, o trabalho daquelas pessoas que estavam no campo e aqueles, né, lá dos filósofos, né, que pensavam, que refletiam e, portanto, né, teoricamente, contribuiriam, né, para aquilo que se chamou, convencionou, né, de chamar a polis, né, que era a sociedade. Mas isso não era colocado de uma forma assim, isso era visto como algo necessário. Alguém tinha que produzir lá no campo para alimentar a comunidade. A ideia de identidade associada ao trabalho, por incrível que pareça, ela começa lá na Idade Média, quando o trabalho começa a se vincular à noção de um instrumento para servir a Deus. Então, nesse sentido, quer dizer, o trabalho é algo que enobreceria esse homem, né? Porque ele estaria servindo, né, a Deus. E aí a preguiça, né, o que nós poderíamos chamar de preguiça, de não trabalho, né, passa a ser vista como uma oposição ao produzir, ao trabalho, e, portanto, como pecado. Mas é sem dúvida, né? Sem dúvida, com a Revolução Industrial, que o trabalho se afirma, né? cada vez mais, né? Como uma das formas de presença do homem no campo social, que vai lhe conferir dignidade, que vai lhe conferir valor. Eu digo a partir, porque cada vez mais, num crescente, né? É que isso vai se dando. Até não teria nenhum problema isso, né, gente? Só que, contraditoriamente, né, o trabalho também é apontado, né, como um campo gerador de sofrimento, de transtornos psíquicos. O contexto laboral tem sido cada vez mais relacionado a fontes de depressão, de pânico e, é claro, de suicídio. Eu mesma atendo, né, duas pessoas que vieram, né, com uma queixa de depressão, aliás, uma de depressão e a outra de pânico, relacionado ao trabalho. Ela se levantou um dia, numa reunião, e nunca mais voltou ao trabalho, já tem em torno de uns 2 anos. Ela disse que não conseguia mais nem passar em frente ao trabalho dela. Tomou um verdadeiro terror, né, sobre o trabalho. Claro, né, gente, não é nenhuma novidade, nós sabemos, né, que o trabalho tem sido palco, né, de constantes adversidades, né? Não temos emprego para todos, né? Igualmente, cada vez mais, né, a taxa de desemprego aumenta, e não é só pela pandemia, isso já vinha, né, muito antes, a pandemia apenas potencializou, né, esse número. As condições de trabalho, né, têm se tornado cada vez mais precárias, são poucas pessoas para muito trabalho, jornadas de trabalho extensas, direitos trabalhistas, né, nem precisamos falar nada, né, totalmente usurpados, né, após duras lutas históricas aí, né. E, além disso, né, o contexto do trabalho também se tornou um palco, né, de um modelo que passou a ser denominado, acredito que todo mundo, né, conhece isso, como reestruturação produtiva, né, mais ou menos a partir de meados do século XX, o trabalho tem que alguns autores chamam, né, de uma nova revolução, né, em que a tecnologia, a informática, a internet revolucionam o mundo do trabalho e isso modifica também as relações de trabalho. As pessoas agora, né, com essa comunicação acontecendo em tempo real, as empresas, né, têm que produzir sempre sob demanda, uma demanda que é sempre imediata e grande, né, para atender, né, a um público, né, que cada vez ficou mais exigente.
as relações de trabalho, né, cada vez mais vão se dar sob várias formas, como a gente, né, e que por isso quando a gente fala da reforma trabalhista foi apenas uma consequência, né, porque essa flexibilização, né, das relações de trabalho, elas na verdade vêm se dando há um longo tempo, né? Com isso a gente chega nessa questão do suicídio, né? Suicídio relacionado ao trabalho chega, às vezes, até a impressionar. Eu vou trazer aqui só duas situações, uma na França e outra aqui no Brasil, mas quando a gente para olhar, né, o suicídio em sua relação com o trabalho, é uma coisa extensa mesmo, é extensa. Ele existe praticamente em todos os países, né? Tem muitos estudos sobre isso que vêm indicando. Mas, sem dúvida, a que ficou mais conhecida é uma série, né, de suicídios que foram cometidos numa empresa de telefonia na França. Não sei se alguém já ouviu falar, né? A France Telecom, né, que depois é uma empresa estatal que foi privatizada, passou a ser conhecida com o nome de Orange, né? No francês acho que seria Orange, né? Entre os anos de 2008 e 2010, 35 trabalhadores dessa empresa, isso assim, que se constatou que foram suicídios relacionados ao trabalho, né? Mas o número de funcionários dessa empresa que se suicidou é muito maior do que isso. Mas, até onde se constatou, 35 pessoas se suicidaram entre 2008 e 2010 no processo, né, de privatização dessa empresa. Além de 25 tentativas, né, de suicídio, algumas até diante dos próprios colegas de trabalho. Teve uma pessoa, por exemplo, que no meio de uma reunião, ela se levantou e deu um tiro na cabeça. Outra pulou do prédio, né, da própria empresa, por exemplo, né? E por aí vai. Inclusive, essa empresa, né, os diretores da empresa, na época, né, eles foram julgados, porque, né, muitas famílias entraram com um processo contra a empresa, eles foram julgados e, no ano de 2019, no final, né, de 2019, eles foram condenados a 2 anos de prisão e a pagar uma multa também. Esse foi um dos exemplos assim que bem que impacta, né? Porque é um número grande, né? Assim, a gente considera grande de pessoas numa mesma empresa, né? Mas, como eu disse, tem muitos estudos, né, sobre o suicídio no trabalho. Aqui no Brasil, tem lá o pessoal que trabalha nos bancos, né, onde se apresentam, né, os maiores números, mas ficou muito conhecido um suicídio no ano de 2016, né, de uma pessoa que trabalhava, né, na área publicitária de uma empresa de telefonia. Posso até falar o nome, porque isso aí saiu em várias redes de comunicação, que se chamava Nabor. Ele morava na Barra, né? Ele assassinou a esposa e os filhos, e depois ele também se jogou do apartamento dele. Nas cartas, né, que ele deixou para os familiares, né, ele relatava o desgosto que ele sentia, porque ele tinha trabalhado 10 anos numa determinada empresa de telefonia, saiu para tentar numa outra empresa. E ele viu ali, né, um ambiente um pouco diferente. Ele começou a se sentir, aparentemente, que indicam as cartas, né, que ele passou a se sentir inseguro se realmente ele permaneceria nessa empresa, né? Aparentemente, parecia que a coisa não estava saindo conforme ele tinha planejado. Então, numa das cartas, ele até fala, né, do desgosto profundo por ter falhado, né, tão intensamente, né? Enfim, né, como eu disse, né, são muitos exemplos. Então, o que eu fico pensando é o seguinte: quando a gente olha esse discurso, né, que coloca o trabalho como aspecto essencial na vida do homem, que lhe dá uma identidade,
ao mesmo tempo que vemos pessoas terminando a sua vida em função dessa relação com o trabalho, como é que nós podemos compreender, né, essa aparente contradição? Aí que eu assim, proponho, né, como uma reflexão mesmo, né? Não tem nada que se pode dizer, é isso, né? Não. Suicídio é algo tão complexo, né, que não dá para dizer, nem nós, na psicologia existencial, vamos trabalhar com a ideia de causa, né? Nós vamos trabalhar com a ideia de relação, de motivação, mas não podemos trabalhar com uma ideia de que uma causa gerou aquela atitude, né? Aquela decisão. Eu gosto muito até de um trabalho, né, de Albert Camus, que é um filósofo, e ele tem um ensaio, né, chamado Mito de Sísifo, que ele diz que se existe, né, um problema realmente sério para a filosofia é o suicídio. E ele diz, né, que ele discute, né, nesse livro sobre as explicações que rondam, né, a morte voluntária. A tendência, né, quando alguém se suicida, é que se vá lá buscar as causas, né, desse suicídio. E aí ele diz, né, eu peguei aqui uma pequena frase, né, que ele diz que nem sempre as causas mais aparentes foram as mais eficazes, né? Ou seja, nem sempre a causa mais aparente é aquela que explica realmente, né, o ato da pessoa de se suicidar. E, por fim, ele faz uma relação entre a atitude suicida e a existência como um absurdo. Mas o que seria a existência, né, como absurdo, né? E como o suicídio se relaciona, né, com essa existência do absurdo, né? Para ele, não se trata assim de atribuir o absurdo às adversidades do mundo e muito menos, né, de responsabilizar o homem, né, pela sua incompetência, pela sua falta de adaptação em lidar com esse mundo adverso. O absurdo, para Albert Camus, vai se encontrar na própria ambiguidade da existência, em que hostilidade e apego, por exemplo, tarefa e descanso, viver e morrer, se encontram e se totalizam no cotidiano do nosso existir. Quer dizer, a existência é uma existência do absurdo porque é uma existência de paradoxos. A existência é o próprio paradoxo. A existência ela não é algo linear. Não é? E, portanto, né, sendo uma existência paradoxal, ela pode se dar, né, no modo como eu planejei, mas pode também não acontecer conforme eu planejei. Por quê? Né? E, principalmente, aí também eu entraria agora em Heidegger, né? Heidegger vai dizer que nós somos seres no mundo, né? Sendo seres no mundo, a nossa existência, e aí eu incluiria também a nossa identidade profissional, não é algo que, sabe, que se dá assim, né, como uma coisa do nada, ou como um aspecto hereditário. Não. É lá no mundo que eu vou viver o que o mundo chamaria, né, de identidade profissional. Ou seja, é lá no mundo que eu vou me constituir enquanto alguma coisa, enquanto uma relação com o trabalho. E ao viver lá no mundo, né, essa relação com o trabalho, essa relação, tal qual o Albert Camus fala, né, ela vai se dar também sob várias possibilidades, sob vários modos. Isso não significa, tá, gente? Às vezes a psicologia existencial ela tem uma leitura, ela é lida, né, de uma forma às vezes equivocada, de que a gente vai desconsiderar, né, as questões econômicas, sociais do mundo para olhar apenas porque o homem veria, né, o homem espera, né, uma vida linear e que ele não encontra. Portanto, a questão é dele. Não, né? Exatamente, Heidegger vem dizer que, de início, e na maior parte das vezes,
Uma vez que nós somos lançados nesse mundo, nós já recebemos do mundo todas essas informações. Então, por exemplo, quando o mundo nos diz, né, que você tem que escolher uma profissão que vai te realizar, você tem que escolher uma profissão para você ser feliz que, sabe, tem tudo a ver com você, né? Que bastaria eu identificar, né, como se houvesse ali dentro de mim algo, né, que bastaria eu identificar, por exemplo, pelos testes vocacionais, e pronto, eu escolheria a minha profissão e vou ser feliz. É isso que o mundo tenta, né, nos passar o tempo todo. Então, Heidegger vem dizer que quando nós somos lançados no mundo, nós recebemos do mundo essa carga de informações desde que nascemos até a nossa morte. Então, não é por uma... é a família que é culpada, é a família que pressiona, ou então são os meios de comunicação. Não, isso vem de várias fontes, isso vai nos chegando, né, de várias fontes. E vem de uma forma, né, eu acho muito interessante que Heidegger fala, que isso chega para a gente de uma forma muito óbvia, né? E mais ainda, que é pior, de uma forma extremamente atraente. Né? Opa, então tá bom, é legal, vou escolher aquilo que eu quero, né? Vou escolher aquilo que eu tenho afinidade, e pronto. Quem dera, né? Se fosse assim, né? Eu sempre costumo dar o nosso próprio exemplo mesmo de psicólogos, né? Quando a gente escolhe fazer psicologia, né? Não adianta escolher apenas, vou fazer psicologia, legal, pronto, já sou psicóloga. Não, não sou. Eu tenho que ir lá, escolher uma faculdade, fazer o curso, me deparar com várias, né, questões nesse curso, tem que fazer matérias que, às vezes, né, eu acho que não tem nenhuma importância, tenho que fazer provas, se eu trabalho, então, né, eu tenho que conciliar, né, trabalho com estudo e estágio, por exemplo, né, quase que um malabarismo aí. Né? Agora, com a pandemia, né, as pessoas que estão estudando, né, têm que lidar com um ambiente online, que não está ali a todo momento, que cai uma ligação. Ok, mas fiz o meu curso, recebi o diploma. Será que eu posso dizer que eu sou psicóloga? Né? Seria muito bom, né? Na verdade, eu estou apenas legalmente habilitada, né, para ser psicóloga, mas ser psicóloga é todos os dias, né? Esse processo constante, né? Sabemos muito bem disso, né? Dessa relação com o outro, essa relação com as instituições onde eu estou. Vamos pegar nosso exemplo aqui, tem outras pessoas de fora, mas a maior parte é do CDH. Nós temos, né? Nós não vivemos aqui no CDH à margem do mundo, nós temos regras que nós temos que cumprir, nós temos limitações, né? Nós vivemos de acordo com o contexto social, econômico também. Né? Então, é nessa lida, né, cotidiana, né, que nós vamos construindo, né, o nosso modo de ser psicóloga. Eu sempre costumo dizer que isso não tem nada a ver com a questão de que o mundo nos diz, né, também, que é outro discurso, né, que você tem que se atualizar o tempo todo. Você terminou de fazer psicologia, agora você tem que fazer uma pós. Terminou essa pós, você tem que fazer outra, porque você tem que ter aquela pós ali para constar lá, né, para dizer que você é bom naquilo. Né? Não é disso que eu estou falando. É que é ali na lida, é no cotidiano da vida, né, que nós vamos nos tornando psicólogos. Que eu não sei se vocês concordam, seria até legal depois a gente poder discutir sobre isso, né? Mas, para mim, é um processo de vida inteira. Tá? Então, gente, muitas vezes, né, Heidegger diz que nós tendemos, né, a esquecer essa lida cotidiana, essa lida que é feita de limitações, de obstáculos, de questões a serem resolvidas, né, o tempo todo. E sempre entendemos, né, quer dizer, entendemos, porque o mundo nos passa isso, né, a ideia de que, em algum momento, em algum lugar, eu vou atingir essa vida plena. Né? Eu vou
agora eu vou ser, né, feliz. E isso se potencializa, né, porque o mundo está sempre nos passando também essa informação. Outro dia mesmo estava assistindo, né? É porque a gente, quando começa a pensar essas coisas, fica meio crítica, né? Eu estava assistindo um comercial de televisão, eu não me lembro agora se era de seguro, mas é algo que dizia assim, adquira nosso produto, entre outras palavras, né? Adquira nosso produto e você vai ser feliz. Né? Adquira, né? Case-se com a pessoa que você gosta e você vai ser feliz. Ou seja, a felicidade está sempre ali. Basta eu olhar, né, esse horizonte, né, olhar esse lugar que está lá, que nunca é o meu. Né? Isso é muito interessante, porque é sempre do outro. Né? Então, o outro que está lá. Né? Eu costumo brincar também falando, antigamente era a revista Caras, hoje nem precisa da revista Caras. Basta a gente olhar nas redes sociais. Mas antigamente a revista Caras, né, que até hoje, né, mas a gente olha aquela capa, né, aquela atriz lindíssima, belíssima, aquele corpo, né, escultural, com aquele marido, né, maravilhoso, com aquela criança, né, com aquele filho, né, maravilhoso, numa ilha paradisíaca. A felicidade existe para alguém, só não existe para mim. A minha vida é que é uma coisa cotidiana, é uma coisa, né, totalmente, né, sem graça, porque o outro está lá, o outro está feliz. Então, é isso que eu acho que é importante a gente pensar. Né? Claro que muitas vezes nós vamos lidar com isso de várias formas, mas até onde que isso chega, né, no suicídio? Né? Muitas vezes, uma vez que esse homem ele é atravessado por essas construções sociais, por essas construções históricas do nosso tempo, né? O homem de hoje, na sua relação com o trabalho, parece viver essa relação colocando... Eu costumo dizer que é assim, não eu, né, mas os estudiosos, né, existenciais, que o homem parece colocar o seu querer acima do seu poder ser. Né? Quer dizer, poder aqui, o que seria o poder ser? Né? Não é poder no sentido de ter um poder, não. É das condições de possibilidade, das condições de realização. Uma vez que nós somos atravessados, né, por esse discurso atual, né, de meritocracia, de esforço, né, e recompensa, a gente parece que nós esquecemos que querer e poder eles caminham juntos, né? Porque é lá no mundo, né, como eu disse, que meus planos irão se realizar. É na concretude da existência, né, que nós realizamos nossa tarefa de ser e nossa tarefa também de ser profissional. E não alcançando, né, essa realização que o mundo promete, né, uma vez que nem tudo cabe, né, ao meu querer, o que vemos é que o homem parece se sentir ameaçado também na sua identidade profissional, né, que, por sua vez, também é orientada pelo mundo. E ao ser, né, quer dizer, ao ter a sua identidade profissional ameaçada, né, ele decide, muitas vezes, pelo suicídio. Quer dizer, não é possível viver sem isso. Não é possível lidar com planos, né, com projetos pessoais, projetos profissionais que não se concretizaram. A tal ponto que a única saída, muitas vezes, parece ser a de dar fim à própria vida. Quer dizer, a gente acaba, né, esse homem acaba, muitas vezes, ignorando a existência, né, na verdade, como ela é, que é um campo de possibilidades, um campo em que várias coisas podem acontecer. Quer dizer, parece assim, né, que nós vivemos sempre, né, dominado por um pensamento que Heidegger chama de pensamento calculante, né, como se a vida fosse uma relação matemática. Então, eu planejo aqui e vou colocar em prática, ok. Como se tudo, né, pudesse ter um controle, né,
como se tudo fosse uma mera relação de causa e efeito. Heidegger fala que o homem moderno, ao ser atravessado, né, por esse pensamento calculante, que é o pensamento também, né, científico, né, um pensamento positivista, né, ele coloca de lado a relação mais estreita que ele tem com as coisas ao seu redor. Ele ignora, né, o modo como as coisas acontecem, né, na realidade, para sempre buscar essa idealização profissional, que está lá, em algum lugar, e que cabe a ele apenas buscar. Eu tenho um amigo, né, que ele, há 10 anos atrás, é muito interessante para a gente ver, né, como a coisa acontece, né, desde coisas simples, tá? Há 10 anos atrás, ele comprou algo que era um sonho para ele, que era um barco à vela. Né? Juntou um dinheiro com sacrifício, comprou um barco à vela, que ele ama, né? Ama velejar, ama o mar, comprou um barco à vela. Foi muita coincidência. Essa semana eu encontrei com ele. E aí, como é que está lá? Velejando muito? Ele, nossa, estou assim, né? Mas descobri que velejar é 80% resolver problemas, só 20% que é de tranquilidade. Eu falei, mas por quê? Né? Como assim? Por que isso? Né? Nossa, eu pensei que era aquela tranquilidade. Ai, que maravilha, né? Vou sair na Baía de Guanabara e vou, né? Ele falou, olha, todas as vezes que eu saio, ou é um motor que dá defeito, ou é uma rajada de vento que vem que eu não estava esperando, ou é uma vela que rasga, ou N coisas. Né? Então, o que eu quero dizer assim, gente, é que desde coisas simples, né, até coisas mais complexas, né, como a nossa relação com o trabalho, acho que a gente pode até fazer, né, eu não tinha pensado, né, mas a gente pode até fazer uma comparação, né, com a ideia do velejar, né, que nós também estamos aí nesse mar, né? E esse mar um dia pode estar calmo, esse mar pode também estar revolto, ele pode, né, pode dar algum defeito ali, né, na largada, né? E que isso faz parte da existência. Então, a minha proposta é que a gente pudesse assim pensar, né, quando essa temática do suicídio, né, aparece para a gente, ou na clínica, ou, né, mesmo nas nossas conversas informais, que a gente possa ver o que está envolvido nessa temática, né? O que está envolvido, né, nessa questão. Tá? Quer dizer, seria uma idealização, seria uma ideia, né, que não se concretizou. Então, bem-vindo, né, ao mundo real, que o mundo real nem sempre é um mundo que concretiza as nossas ideias. Então, acho que isso é que a gente precisa, né, às vezes, levar, né, para essa reflexão, levar, né, para esse pensamento. Enfim, mais ou menos seria isso, tá? Assim, claro, isso aí tem, nossa, muitas nuances, mas o que eu queria só assim finalizar, né, é que identidade profissional, pelo menos na perspectiva, né, da psicologia existencial, não é algo que cai do céu para alguns privilegiados. Não é uma característica nata, né, que basta a pessoa decifrar, né, por alguns testes e pronto, a felicidade dele está ali, basta ele agora seguir ali o manual. Não é algo que eu carrego hereditariamente, né, como a cor dos olhos, cor da pele, né, como se eu herdasse isso, né, de alguém. Identidade profissional é tarefa de todo dia. É lidar com as imprevisibilidades da existência, com os riscos, né, da existência. É escolher, né, tomar decisões e ver que sua decisão, né, não foi a mais adequada, porque não tinha como saber mesmo se ela seria. Né? Ou que ela foi adequada, ou que ela foi adequada em parte. Né? Que a vida, né, não é uma equação matemática, né, que eu calculo aqui e coloco em prática ali o que eu calculei e as coisas acontecerão com sucesso. Né? A vida não é uma mera relação, né, matemática. Tá?
Então, é nesse sentido, né? Para que a gente possa pensar essa relação do homem com o suicídio, né? Quando, né, relacionado a essa ideia, né, com o trabalho, por uma idealização profissional, para que a gente possa levar também essa reflexão. Não sei se faz sentido para vocês também, né? Se, sei lá, né? Por aí. Tá? Mais ou menos, né? Por aí, eu acho que a gente poderia, se alguém quisesse, né, comentar, né, colocar algumas questões, né, e a gente poder discutir. Tá? Eu acho... Deixa eu ver se eu estou mudo. Alô? Alô, está me ouvindo? Me ouve? Legal. Então, eu acho interessante muito a forma como você colocou e a abordagem, dá para a gente muita reflexão nele. Uma delas é essa questão da idolatria do trabalho e da competitividade, né? Essa coisa que você busca lá na Revolução Industrial e vem trazendo, que inclusive coloca as mulheres também no mercado de trabalho, né? Elas deixavam de ser trabalhadoras da casa, do lar, que já era um trabalho, e passaram também a entrar dentro dessa competição, dessa competitividade que a gente encontra aí, né, no mercado. Uma coisa... muitas vezes que fere a própria ética, não é? A busca e o atropelamento, os medos, né? A forma exploratória com que o trabalhador muitas vezes se vê, né? Os recursos humanos, as empresas de recursos humanos, os próprios recursos humanos das empresas, dos departamentos, não conseguem humanizar o trabalho a ponto de cada vez mais deixar a pessoa mais satisfeita, né? Conforme diz lá o Domênico De Masi, né? Até peguei uma frase dele aqui, vou colocar no chat aqui para a gente ver, que exatamente transformar o trabalho numa fonte de prazer. Essa é a meta que nós temos. Mas quando conseguimos isso, né? Pois é, então, eu entendo, Euclides, se você me permite comentar, né? Sim. Eu acho que a gente precisa começar a reconhecer, né, que, sim, onde quer que haja pessoas, as coisas são complexas. Não quer dizer que eu não possa, né, ter momentos, né? Imagina, gente, a vida não é feita só de problemas, né? Evidentemente. Sim. Mas isso não quer dizer, né, que existe o que a gente quer levar ao pensamento é que será que existe uma vida, né, uma felicidade plena, né, que está lá, né? Basta eu seguir o manual e vou alcançar. Eu fico pensando se não é melhor a gente começar a pensar que onde tem pessoas, as coisas são complexas mesmo, que tem diferenças de opinião, que tem conflitos, né? Nós vamos levar essas pessoas né, ali da empresa a refletirem sobre isso, né? Não assim, né, como muitas vezes acontece, né, jogar para debaixo do tapete, por exemplo, porque, né, aquilo ali aparentemente parece que é sem resolução, porque não tem mesmo, né, porque termina aquela, vai ter outro problema, porque as pessoas, né, são complexas, e a gente acaba sempre nessa eterna, né, insatisfação. Eu gosto sempre de frisar que essa insatisfação que a gente, né, existencialista, a gente vê, não é uma questão apenas porque é intrínseca ao homem ser insatisfeito. Não. É porque ali, é na relação com o outro, que eu vou vivenciar, que eu vou viver. E, ao viver na relação com o outro, sim, as coisas são complexas. No trabalho, eu tenho um ritmo, o outro tem outro. Eu tenho uma expectativa com relação a esse trabalho, o outro tem outra. E por aí vai, né? Então, assim, né, a gente tem que, na verdade, eu acho, como psicóloga, levando as pessoas a olharem isso. E não querer, né, que o outro, né, não traga opiniões divergentes, né? Não é só o que, Ana Cristina? É porque Não, esse eu achei tema...
esse tema me deixa muito, assim, com muita vontade de saber mais, né? E já que a gente é um grupo de psicólogos, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa relação dentro da clínica e quando esse paciente chega se queixando e falando dessa ideia de tirar a própria vida, né? Eu acho que suicídio é uma palavra muito romantizada, né? E, assim, realmente o que ele quer é se matar, é tirar a vida, né? Acabar com tudo, né? Então, quando esse paciente chega dizendo que quer tirar a própria vida, com essa insatisfação, né? Como é que lida com isso? Como é que a gente pode acolher essa dor? Fala um pouco mais sobre isso. E, claro, vou colocar, né, assim, meu posicionamento dentro da minha abordagem, né, e também, é claro, que é o que eu acredito, né? Nós vemos assim, né? E eu e a Ana Cristina agora está estudando juntas, né? Temos um grupo de estudo, né? Mas primeira coisa, sim, exatamente, procurar entender, procurar destrinchar, procurar explorar o que acontece, né? Que primeiramente, eu pensei, vamos supor, o cliente chega, né? Eu pensei muito essa semana, esse fim de semana, aliás, há pouco tempo mesmo, eu recebi uma cliente assim, que não era relacionada exatamente ao trabalho, mas ela chegou falando isso. Nesse fim de semana, eu pensei muito em me matar, pensei muito em me suicidar. Até ela não falou se matar, falou suicidar. Eu falei, o que está te fazendo, né, querer se suicidar? Então, primeiro eu tenho que entender isso, o que está envolvido, né, nessa relação. Eu acho a importância da gente manter a serenidade, né, manter a calma, né, no sentido de, peraí, eu tenho que entender o que está envolvido nisso aí, o que faz ela querer se suicidar. Eu, particularmente, até que a gente estava falando outro dia, né, nós duas, né, eu costumo, inclusive, usar até o termo, né, se matar. O que está fazendo? Estou entendendo, então, que você está querendo se matar. O que está te fazendo querer se matar? Porque, para mim, eu acho assim, você tem que jogar claro com a pessoa. Né? Porque, às vezes, a palavra suicídio até ela parece que é isso aí que você falou, né? Parece uma palavra até romantizada, né? Mas ela quer se matar, ela quer tirar a própria vida. Então, porque, poxa, não estou aguentando mais, um exemplo, né? Não estou aguentando mais a pressão no trabalho, não estou aguentando mais meu chefe, que é insuportável, né? Que todos os dias é uma queixa sobre o meu trabalho. Eu trabalho assim, né? Agora vou buscar explorar isso. Mas como assim? Como é que isso acontece? Como é que ele se queixa do seu trabalho? Por quê? Não é porque eu quero, né, criar um conflito ainda maior entre ele e o chefe, não. É porque eu quero levá-lo lá para aquela situação, de volta, né? Puxar aquilo de volta para ele mergulhar naquilo. A gente poderia até, a Gestalt tem aí, né, vários experimentos, a gente pode fazer até um experimento, enfim. Eu vou puxar aquela situação aqui para cá e vamos, né, entender como é que isso acontece. Então, estou entendendo que você quer. Parece que você sabe uma queixa muito presente na clínica? É porque o meu chefe não reconhece o meu trabalho. E aí, né, eu desdobro, exploro tal. Bom, no final eu digo, parece que o reconhecimento pelo seu trabalho parece que é uma coisa importante para você, né? Tão importante que você prefere morrer se esse reconhecimento não aparece. Então, com isso, a gente vai levando essa pessoa a pensar. Quando eu faço isso, né, eu estou mostrando para ele também que ele está restrito a uma única possibilidade. Né? E, quer dizer, será que haveria outras possibilidades diante do não reconhecimento do outro? O outro pode, é isso que a gente tenta falar nessa reflexão. O outro pode, gente, não reconhecer o meu trabalho. Entendeu? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou obrigar a pessoa a reconhecer meu trabalho? Não é? Então, eu tenho que lidar com esse não reconhecimento. Claro, eu vou lidar dentro do meu limite. Eu quero uma empresa onde as pessoas reconheçam. Claro, eu posso sair dali e procurar outra.
será que lá eu vou ser feliz? Olha, né, começa a idealização, né? Então, eu trabalho muito assim, entendeu? Eu acho que a gente podia até ver se outras pessoas fazem diferente, né? Já que nós todos somos também aqui, né? Da mesma profissão, né? Mas eu volto para aquilo, eu esmiuço, eu exploro. Claro, dependendo, né, como a pessoa vem, eu ofereço para a gente se encontrar mais de uma vez na semana. Essa menina, por exemplo, inclusive atendi ela gratuitamente. Era uma cliente que eu estava atendendo pela Golden. A Golden encerrou, né, o número de atendimentos, ela ficou sem atendimento inicialmente, e ela me ligou dizendo que estava querendo cometer suicídio. Sem problema, eu atendo gratuitamente. Né? Eu acho que é uma situação que eu preciso olhar. Né? Agora, eu vou olhar, mas vou também levar essa pessoa a refletir sobre aquilo. Né? Então, é nesse sentido que a gente, entendeu? Falando de uma forma prática, né? Isso tudo tem uma sustentação existencial. Mas, falando de uma forma prática, não sei se alguém mais compartilharia também, né? Essa ideia, né? Outras questões. É verdade, mostrar a esse paciente as possibilidades, né? Abrir a visão, né? Abrir as possibilidades, né? O leque das possibilidades, né? Exatamente. Poder fazer com que ele se depare, né? com essa ideia de tirar a própria vida, porque ali se resolve tudo. E, às vezes, levá-lo a pensar que tem outras possibilidades é mostrar para ele o quanto ele está restrito em apenas uma. É aquilo que a gente fala, né? Que muita gente acha um escândalo. Né? Ele pode se matar? Pode. Essa é uma decisão, essa também é uma possibilidade. Tanto é que as pessoas se matam. Né? Essa é uma escolha também. Mas será que existe? Será que essa é a única possibilidade? Então, é isso que a gente... né? Agora, isso é um trabalho, né, gente? Isso é um processo. Né? E além disso, eu vou com ele tentar entender o que está envolvido, por exemplo, nessa necessidade de ser reconhecido pelo outro. Uhum. Porque o outro pode não me reconhecer, gente. Como é que eu vou fazer? Não é? Hoje é o chefe, amanhã é o meu marido, é o meu filho. Não é? Outro dia Eu mesmo... acho, pode falar. oi, Helena, Uhum. eu acho importante essa questão, você está trazendo o título, questão, a queixa-suicídio, mas eu acho que qualquer queixa que chegue para a gente, Perfeito. qualquer, desde um simples TDAH, ansiedade, a gente tem que contextualizar, investigar esse cenário todo, esses múltiplos papéis que a pessoa tem nesses grupamentos que ela participa, enfim. Então, é importante a gente ter isso, porque agregando não só a esse paciente, e muitas das vezes também a outros profissionais que atuam com esse paciente. Porque, às vezes, você pega de outros profissionais deixas que são extremamente significativas para o nosso trabalho. Então, basicamente, esse contexto a gente vê muito com criança, né? Quando você vê fono, TO, a criança passa por milhões de tratamentos, e aí a escola, essencialmente, eu costumo falar isso sempre para os pacientes, principalmente no caso das crianças, né? Eu estou com a criança 1 hora por semana, a escola está 30, 20, sei lá quantas horas por semana. Então, esses contextos são importantes. Então, em qualquer diagnóstico que chegue para a gente tem que contextualizar. Né? E a questão do suicídio que você está falando é essencial, é uma escolha. Né? Uma escolha que não bate com os meus valores. E eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar questões de gênero, eu tenho que trabalhar a questão de droga, eu tenho que trabalhar todas as questões que chegam a mim. De uma Exatamente. forma, entre aspas, neutra. Desconstruindo essa verdade, né? Desconstruindo, exatamente. Exatamente. Essa é a questão importante, né? que a gente deve ter em mente. E a questão do campo, quando você fala, né, em observar o lado.
Nós somos seres em relação permanentemente. Você tem, por um lado, no caso específico que a Elina traz como exemplo, né? Uma pessoa que está insatisfeita com o trabalho, está vivendo dentro do trabalho toda uma neurose, que aí você precisa trabalhar com ela, e que tem a ver com tudo que a Elina vem colocando ao longo da história, de como o trabalho é introjetado pela pessoa, né? A questão da competitividade, a questão do reconhecimento, a questão de elogios, a questão da realização profissional, a questão do sentir-se parte do mundo, de estar contribuindo para o mundo. Nós estamos falando isso no curso do Enio, né? A coisa do não ser, a coisa do vazio, da sensação de que o meu trabalho não serve para nada, e acho que essa questão, quando a Elina colocou essa temática do trabalho e ligando isso, de alguma forma, às razões de suicídio, hoje é como se a gente trouxesse a contemporaneidade, a tônica, colocasse como figura o contemporâneo. Qual é o contemporâneo do trabalho? Como o trabalho é estressante, o trânsito, o ir e voltar, o reconhecimento, a exploração da empresa, o baixo salário, o medo do desemprego, né, o medo da perda, né, a forma como eu idealizei o trabalho. Então, eu acho que todas essas questões estão no campo. Então, quando o sujeito chega, como o cliente dela, olha, eu estou querendo me matar porque meu chefe não me reconhece, opa, alto lá, quanto esse chefe para mim é importante? Como é que eu introjetei o trabalho? Como é que é o trabalho? Né? O que é importante para mim no trabalho? Como é que ele se dá? Como eu me realizo? Como eu estou me sentindo? Porque quando eu começo a olhar isso num campo relacional maior, amplio o campo, né, eu começo a perceber que tem muitas coisas ali que não é do trabalho, que tem muitas coisas também a ver com o próprio sujeito, com a formação de personalidade dele, com a estrutura familiar dele, com a forma como ele se construiu até aqui. Né? E acho que o nosso trabalho como psicólogo é exatamente aí, começar a abrir essas possibilidades, como a Elina fala, né? Acompanhar com ele o pensamento de campo e até a noção do trabalho, né? Eu tinha falado do Masi, agora eu consegui colocar no chat ali a ideia da teoria dele, né? É preciso que a gente repense o trabalho. Como é o trabalho? A Elina fala, parece que é muito simples, você vai lá, faz uma orientação vocacional ou profissional e você descobre que você vai ser feliz, vai trabalhar e vai ser feliz. E não é bem assim. Claro que é preciso que você tenha consciência de você, tenha consciência dos seus prazeres, dos seus desejos, do que é bom, do que é ruim, né? Para a gente, você pode fazer doutorado em psicologia, quando você vai para a clínica e etc., não é aquilo que eu quero, eu não quero estar ouvindo gente, eu não tenho empatia com as pessoas, eu julgo todo mundo, tenho um monte de preconceito, tenho um monte de questões que são minhas, e que se eu levar para dentro da clínica, acabou a minha clínica. Uhum. Perfeito. Né? Eu acho que vai meio por aí. Uhum. E é importante ver, você falou um negócio que é interessante, na psicologia existencial, a gente vai levar isso a ferro e fogo mesmo, no sentido de que o nosso modo de ser, ele não é assim algo que, né, nato ou hereditário, não. Para nós, por exemplo, se essa pessoa traz, por isso que só reforçando mesmo isso que você disse, quando essa pessoa diz que para ela não ser reconhecida pelo chefe é uma questão, é porque isso já está envolvido no mundo onde ela está, não é? Que diz o tempo todo para ela que as pessoas não é à toa, gente, não é à toa que inclusive nas empresas o maior número de pessoas que comete suicídio são pessoas que exercem cargo de liderança. Que essas pessoas são cobradas o tempo todo por muitas coisas. Tem que reconhecer o funcionário, tem que elogiar, tem que dar conta das metas, e tem que... Né?
Então, quer dizer, mas o que é isso? Né? Quer dizer, por que essa pessoa? Por que isso? Quer dizer, ela toma aquilo do mundo, né, como uma verdade absoluta e leva aquilo interiorizado mesmo, como você disse, né? Ela toma aquilo, né, como uma verdade para ela também, como se aquilo ali sempre fosse assim, como se sempre tivesse existido dessa forma. É muito interessante isso, né? E aí, Ela sim, veste a roupa, né, Helena? Ela veste e exatamente, ela se identifica, né? exatamente. E É não igual, consegue se ver de forma diferente. exatamente. Mas E por até quê, uma né? leitura do Machado de Assis diz Não sei se é o que eu penso. Alferes. Eu adoro esse conto. Esse conto é muito bom. O espelho, é É. exatamente isso. Essa Ele, leitura ela é ideal. exatamente. Que ele não era nada, não era nem reconhecido na comunidade dele, de repente ele se torna um alferes, né, da Guarda Nacional, né, e pronto. Como Machado mesmo fala, agora é alferes para lá, alferes para cá, né, ao ponto dele se perder em quem ele realmente era. Mas por quê? Para a gente, o que isso significa, existencialistas? Né? É que ele toma essa ideia do mundo e abraça isso como uma coisa óbvia, como uma coisa natural, como uma coisa. Entendeu? Então, assim, é por isso que é importante. Aí é isso que nós temos que olhar mesmo. Como é que isso se construiu? Em que isso, né, é tão significativo a esse ponto? Né? E é tão interessante isso que, quando a gente começa a desdobrar isso aí, a ideia do suicídio ela vai ficando meio para trás. Que agora nós vamos olhar o que está movimentando isso aí. Né? Eu acho bem interessante. Mas a Jéssica falou alguma coisa? Sim, sim, tem uma questão no chat dela aqui. A Jéssica colocou aqui, quando o cliente acaba não percebendo o quanto o seu trabalho tem afetado a sua vida pessoal, seu vínculo familiar e outros âmbitos. Se doa em demasia, pensamentos e excesso. Preza muito pelo seu cargo de hierarquia. O telefone da Janaína fechou, E né? chega até a falar sobre escolhas. Se tivesse que escolher entre família e trabalho, escolheria a família, mas não seria feliz, né? Quer dizer, não seria feliz. Recebi uma demanda mais ou a menos pessoa assim. se compensa e se realiza somente no trabalho, né? Então, é como se o foco dela todo ficasse ajustado naquilo, né? Que o resto da realidade dela ela não incorporasse. A família, filhos, etc. Né? Acaba as pessoas que são os workaholics aí, né? Que ficam o tempo todo no trabalho, não conseguem. Mas aí já é uma outra questão, né? Uma questão que está Eu relacionada acho também. às necessidades relacionais da pessoa, não é? Eu acho também que também vai dentro, eu acredito, do que você trabalharia, penso, né? Porque somos fenomenológicos. Primeiro tem que ver, bom, isso é uma questão para essa pessoa? Essa pessoa quer trabalhar mesmo, ela quer viver trabalhando. Bom, isso é uma questão para ela? Porque, gente, se não é uma questão para ela, eu não posso criar mais um problema com essa pessoa, né? Agora, por que ela traz isso para a clínica? Em que isso é uma questão? A família que me cobra, então eu vou trabalhar isso. Eu trabalharia assim, né? Sim. Entendeu? Em que, né? Em que isso é um problema? Porque percebe, gente, a pessoa ela pode se dedicar ao trabalho, qual é o problema, né? Se ela quer, né? Não é uma questão, né? Sim. Tem um livro do indígena Ailton Krenak, que ele fala sobre a questão que nós, né, a sociedade branca, né, porque ele é índio, e sobre a questão da vida ser útil, que a vida não é útil. O nome Perfeito. Porque esse conceito de utilidade vem muito mais nesse sentido de produtividade, de você estar na linha de ponta de produção. Né? É uma questão. E é uma questão que a vida por si só, ela não precisa desse conceito de ser útil. Ela por si só se basta. Então, é muito interessante você ver que ele vindo de uma outra cultura,
né? O quanto que quando a gente se abre para outros olhares, a gente tem algumas percepções extremamente significativas, né? Tem um filósofo sul-coreano, eu não lembro aqui o nome, depois eu posso até passar, que ele fala da sociedade do cansaço, que a gente vive o tempo todo brigando, brigando, brigando para ser, para conseguir, e nessa é muito desgastante, né? A gente está em eterna competição conosco, né? Cada um por si só. E aí vai que você se esgota. E essa questão da competitividade, da produção, está nesse horizonte histórico, né? Tanto é que o Krenak, ele é índio, mas ele produz o tempo todo, né? Então, isso não foge a ninguém. E fala do consumo, né? Do capitalismo. Justamente. É nesse horizonte histórico mesmo. Você quer, mas você trabalha. Agora, acho muito importante trazer de volta, né, eu não sei quanto de estudo tem sido feito, né, nesse processo que você está fazendo na sua tese, do trabalho, né, do emprego e do suicídio. Essa relação é uma relação extremamente interessante de se trabalhar. Eu não sei se Mariana, por exemplo, que ainda trabalha na área organizacional, como é que ela vê isso dentro da organização? Ela tem algum tipo de experiência? Só tocando um pouco Mariana ali. Olá. Então, em relação a essa questão de suicídio, não, pelo menos nunca tive contato, mas em relação a esse esgotamento emocional, sim, ou pessoas, principalmente com quem embarca offshore, que fica 12 horas e 15 dias, na pandemia, 21 dias embarcado, e aí sim, pessoas com transtornos, com pânico de chegar a bordo e não precisar descer, porque não consegue ficar a bordo. E eu estava pensando agora também como que eu acho que a gente romantiza muito o trabalho, e eu vinha falando disso até essa semana, de uma situação que alguém me contou que o chefe fala que o gestor quer que a pessoa mande e-mail depois do horário, que ele gosta de ver e-mails depois do horário do expediente, que a pessoa fica até mais tarde. Quer dizer, e isso vai cascateando para a equipe está se moldando a essa visão desse romantismo, que é legal ficar até mais tarde depois do horário, né? Assim, passar do horário de trabalho, você tem que ter esse workaholic, essa está sempre assim disponível para a empresa, que isso que é legal. E isso é vendido, acho que a gente aprende isso na sociedade, a gente aprende que isso é legal, é bonito, e até quando a pessoa tira férias, ela se sente até mal, porque eu vejo assim, nossa, vai tirar férias de novo? Ou como se não fosse, a pessoa precisa, não estou falando nem questão do direito, ela precisa descansar, e aí quem tira férias todo ano ali certinho, a cada ano, é meio que não tem muito trabalho, é o preguiçoso, né? E aí, de repente, aquele que não tira férias, que emenda, fica 5 anos sem férias, pô, isso aí é o bom profissional. Sim. Eu acho que tem muito romantismo em cima do trabalho como um todo. É para a gente ver como é que tudo isso são construções históricas, né? Lá atrás, aqui, ó, a gente, quando é velho, né, a gente fala que a gente passa por várias experiências, pode dizer. Eu, pelo menos, quando eu comecei a trabalhar lá, 40 anos atrás, você chegava no trabalho, batia o cartão, saía, batia o cartão mesmo, assim, e terminou. Hoje, não. E ninguém se sentia culpado, entendeu, gente? Para a gente ver como é que isso vai se construindo de uma tal forma, que vai nos envolvendo, né? De uma tal forma que eu tomo isso como verdade. Ao ponto exatamente que a Mariana colocou mesmo. Eu acabo me sentindo mal se eu não saio de férias. Aí eu acho que né, a gente, como psicólogo, né, a gente precisa olhar isso mesmo. Né? E acho que é aí que tem um campo de estudo, de pesquisa bastante interessante. O quanto o trabalho adoece emocionalmente a pessoa. Porque acaba criando... Porque como você... eu vou ficar até depois porque eu quero promoção, eu quero ganhar mais, mexe com a minha motivação também. Eu fico depois do trabalho, mas eu tenho um desejo, eu vou ficar depois do trabalho, o chefe vai me ver e vai me promover, eu vou ganhar mais, ou eu vou ser mais bem-quisto, ou eu vou ser mais bem aceito, ou eu vou fazer parte melhor dessa equipe, quer dizer, eu vou me realizar mais a partir do alto
sacrifício, né? A partir de uma limitação de outras liberdades que eu tenho, ou seja, a partir de um adoecimento que acaba sendo, não é? Eu me adoeço dentro dessa estrutura, acabo vivendo exclusivamente para ela enquanto a vida passa. E aí, quando eu vejo, estou com câncer. Ou estou hipertenso, ou já outras doenças já me acometeram. Agora, existem muitos poucos trabalhos nesse sentido dentro da psicologia. Embora eu veja algumas coisas, algumas pesquisas na Fiocruz que tem trabalho e psicopatologia, alguma coisa mais ou menos nessa linha, mas muito pouca coisa. Por isso eu achei muito interessante o seu trabalho. Não, é verdade, realmente. Eu acho que não e tem muita coisa mesmo. É um campo que eu acho assim que, nossa, eu acho que ele é muito complexo, né? Eu costumo dizer que, não sei se a Mariana concorda, né? O ambiente de trabalho é onde o caldeirão ferve, né? Porque produtividade a gente tem aqui fora também. Só que lá o caldeirão ferve mesmo. Se você não produzir, você está fora do jogo. Então, quer dizer, é um ambiente que é complexo e que eu acho que mais do que nunca precisa mesmo da gente lá, ou na clínica, né, indiretamente, ou lá mesmo. Uhum. E uma outra coisa que eu acho também que é importante para a gente pensar é qual a medida das pessoas em relação ao seu trabalho. Tem gente que prefere, né, coitado, que é o oposto, né? Tem gente que prefere um trabalho menos, né, que vai, inclusive, ganhar menos, mas para ele está bom. Por exemplo. Mas esse está fora da caixinha. Então, mas às vezes tem gente assim. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo que o filho dele fez jornalismo. E ele falava, agora tem tempo que eu não encontro, não sei como é que ficou, mas o filho dele trabalhava no jornal O Dia. Acho que trabalha ainda. E ele sempre falava para o filho, você tem que ir para o Globo, eu conheço gente lá, vou te colocar lá. E eu presenciei esse diálogo entre eles. E ele falava, não, pai, eu quero ficar no jornal O Dia, ganhando menos, mas eu gosto do ambiente de lá, eu prefiro, sabe? Percebe, gente? Esse está totalmente fora desse mundo aí. Agora, qual o problema que tem isso? Né? Mas esse pai que está investido aí desse mundo, que eu entendo também, né? Eu tenho que compreender isso, mas ele quer que o filho esteja também na mesma cadência do mundo. Né? Então, e se nós psicólogos, se facilitar muito, a gente também, a gente escorrega nisso também. E aí não reconhece o filho como um bom profissional, porque se ele fosse Exatamente. bom, estaria no Globo. Exatamente. E aí começa a gerar nele outra problemática de afirmação. É interessante, como a Helena está falando em momento histórico, né? Eu acho que as relações de trabalho já vêm mudando desde a instauração dos meios eletrônicos. Perfeito. Porque é aquela coisa, você fechava 40 horas de jornada, acabou. Batia o dedinho ali, ou o cartão, o que quer que seja. Os meios eletrônicos invadiram o nosso horário fora do enquadre da empresa que você trabalha, do trabalho em si, que é uma coisa absurda. Então, a gente, hoje em dia, agora com o cenário da pandemia, com a questão do trabalho remoto, aí foi por água abaixo esses parâmetros. Então, você trabalha se deixar 24 horas por dia. E aí tem toda uma reconfiguração que eu acho que a gente vai vivenciar agora, desse cenário histórico, como se levanta sempre aí, para agora adiante. E nós estamos inclusos nisso. E nós também. Nós estamos atendendo além do horário também. E aí, quando você também... Aí um outro lado, uma outra questão, quando você fala desse rapaz de estar trabalhando e feliz num dia, né? Uma vez eu assisti uma palestra da origem da palavra trabalho. A palavra trabalho é de um instrumento de tortura, um chicote de 3 pontas com ferro que você se torturava. Então, vem esse quadro de insatisfação, de desprazer, vamos assim dizer. Né? E, hoje em dia, qualquer coisa que você fale assim, eu trabalho. Mas, olha só, se a sua relação de trabalho é uma relação de prazer, você não sente que você está trabalhando, às vezes. Se você tiver esse link.
Então, você vai, meu pai usava uma expressão, você vai descansar carregando pedra, que aquilo te dá prazer, te dá satisfação, né? Então, eu acho que também tem esse outro lado dessas pessoas que escolhem trabalhar, os workaholic, né? Então, 24 horas, porque tem prazer de estar fazendo aquilo ali. E para a gente que está fora desse cenário, que talvez não tenha uma relação tão prazerosa com o trabalho em si, acho uma coisa absurda. Então, existe também esse cenário que a gente tem que estar atenta, né? Então, acho que são vários dados aí que são conflitantes e que fazem parte. E acho que agora, ainda com esse fim de pandemia, ou pós-pandemia, as relações trabalhistas vão mudar mais ainda. E nós temos que estar preparados como psicólogos, porque muita coisa dessa vai vir para os nossos consultórios, não tenho dúvida. Eu acho que, por exemplo, esse sistema de home office, que já existia antes, né? Mas acho que vai se acentuar, né, daqui para frente, dá a impressão, né, pelo menos. Né? Isso tudo, né, tem implicações. Né? Sim, sem dúvida. Mas é isso, né? Ai, ai. Mas é mais isso mesmo, tá, gente? É reflexão, não é nada assim, né? Não tem nenhuma, como é que fala? Uma fórmula, né? É mais para a gente refletir, porque a gente eventualmente a gente recebe essas coisas na clínica, são pontos de vista também, perspectivas, né? Claro, né? Nada é fechado, né? Sim. Tá? Bom, Elina, cadê Janaína? Seguimos ou não? Como é que está aí? Seus horários ou o tempo? 11h30. O horário está bom. O horário está ótimo. 1h30 aí de palestra. Alguém quer perguntar, fazer mais alguma pergunta? Colocar um outro olhar também dentro da clínica? Então, eu acho que fechamos, né? Elina, quer encerrar? Quer fechar? Se deixar, a gente fica até amanhã aqui conversando, né? Não, gente, eu estou falando das duas coisas que eu mais amo, né? Que é o contexto do trabalho e psicologia existencial, né? Então, a Jay está ali só rindo de mim, né? Que ela sabe quanto eu amo. Mas é isso, né? Eu acho que o mais importante, né? Eu acho que aqui foram reflexões, é a gente, como a Ana Cristina falou muito bem, acolher essa pessoa na clínica antes de qualquer coisa, né? Procurar, né, junto com ele, construir esse caminho, né? O que está levando, né, fazendo com que essa pessoa opte, né, pelo suicídio? O que está envolvido nisso? Né? E não só pelo suicídio, eu acho que até mesmo que não tem o tema do suicídio, mas o que nesse trabalho, né, está gerando esse sofrimento nele? Né? Eu vejo assim, né, é sempre de um olhar singular. Né? Então, existe um mundo que está aí, que nos orienta, e o mundo sempre vai nos orientar. A Ana Feijó, que esteve aqui, ela fala muito isso. O mundo sempre vai nos orientar comportamentos. Daqui a um tempo vão ser outros, né? Então, sempre vai existir isso. Agora, eu tenho que olhar, peraí, opa, como é que eu lido com isso? Aí sim, eu acho que entra o nosso papel na clínica, né? Para que essa pessoa possa, né, achar a sua medida, né? Dentro das possibilidades dela. Né? Exatamente. Ok. Bom, então eu gostaria de agradecer a Elina pelo sábado pela manhã, né? Pela dedicação, pela sabedoria, pelo estudo que ela compartilhou conosco, pelos pensamentos e por tudo que nos foi rico nesse momento. Agradecer ao grupo Equidade do Saber, que também convidou. Estão arrasando, hein? Estão realmente ampliando, né, o nosso conhecimento, a nossa vivência na clínica. Eu agradeço muito a você, Elina, agradeço ao grupo, a Janaína pelo controle, a todos aqueles que participaram, a Tânia, que tanto nos ajudou aqui na parte da informática, na parte da conexão. E esperamos repetir, né?
outros momentos e outras palestras com você e com todos aqueles que estão fazendo algum trabalho dentro do CDH nessa linha. Isso A só gente estamos abertos a sugestões aí, hein, Pois para é, as né? próximas. Legal, né? Com Vamos certeza. fazer outras coisas. Helena, eu quero te agradecer por você ter aceito. Muito obrigada, foi muito bom. Eu não estava esperando outra coisa. E essa reflexão toda, né, que a gente precisa estar tão atento, né? E isso abre tantos nossos horizontes, né? E o estudo é sempre muito bom, né? Muito obrigada a todo mundo por estar aqui nesse momento, né, de sábado. E aprendi também muito. Gostei muito das contribuições da Andréia, né? Muito legais. Isso. Mariana, poxa, muito legal, gente. Assim, pode ter, né? Quer dizer assim, que não sou só eu, não. Eu acho que aqui não tem jeito, é uma troca, né? Uma troca. Inclusive, essa é a proposta do grupo, a equidade. É uma troca sem ser esse ou aquele. Exatamente. Aprender, desaprender e reaprender. Esse é o fluxo. Ok? Isso aí. Obrigada. Tá bom. Ok, então. Bom, pessoal. Beijo a todos. Bom dia. Fechamos por aqui, então? Com certeza. Um abraço. Obrigada Tudo de bom, a todos tá? vocês. Tudo bom. Foi muito bom estar com vocês. Obrigada. Tchau, tchau.